Bom, então agora a gente vai falar sobre os movimentos do ombro, tá? A gente vai falar dos movimentos e dos músculos e separar por articulações. A gente vai começar falando da articulação escápulo-torácica, os seus movimentos e seus músculos. Depois a gente vai falar da articulação glenohumeral, dos seus movimentos e dos seus músculos. Começando a falar um pouquinho da articulação escápulo-torácica, o primeiro movimento é a articulação. Lembrando que todos os movimentos que a gente vai falar aqui é o movimento da escápula. Não vou envolver húmero nessa articulação, tá? Então, o primeiro movimento, o movimento de elevação e depressão da escápula, onde ocorre uma elevação e uma depressão da escápula, né? O encolhimento dos ombros. O segundo movimento é o movimento de retração, onde há uma aproximação da escápula com a coluna vertebral, também chamado de adução. E o movimento de protração, ou também chamado de abdução, onde ocorre o afastamento das escápulas da coluna vertebral. E o último movimento é o movimento de rotação superior e o movimento de rotação inferior, que é a volta da escápula. Como que acontece esse movimento? Se a gente prestar atenção, o ângulo inferior da escápula, ele está nessa região. Quando o indivíduo abduz um braço, que é um movimento da glenohumeral, a escápula ela também necessita acompanhar esse movimento. Então, o ângulo inferior que estava localizado aqui, ó, perceba que ele meio que sai do tórax. Então, ocorre um afastamento do ângulo inferior da escápula e ocorre uma elevação da cavidade glenoide acompanhando o húmero. É como se o húmero estivesse aqui. Então, os movimentos de flexões e abdução do ombro é acompanhado do movimento de rotação, necessariamente de rotação superior da escápula e a volta e extensão, movimento de rotação inferior da escápula, tá? Então, são 5 músculos que atuam para realizar esses movimentos, né? Esses 3 movimentos, ida e volta. O primeiro músculo é o músculo chamado trapézio. O trapézio, ele possui 3 porções. Uma porção chamada porção superior, depois eu tenho aqui a porção média e a porção inferior do trapézio. O trapézio inteiro, ele se origina desde a linha nucal, ele pega todas as vértebras cervicais, depois todas as vértebras torácicas, e ele inteiro sobe e se insere na espinha da escápula, né? Então, é um músculo bem grande e bem superficial. Então, quando a gente pensa que esse músculo encurtando, esse músculo contraindo, ele vai, o primeiro movimento que as 3 porções ele vai fazer é o movimento de rotação superior da escápula. Então, a cavidade glenoide vai olhar para cima, vai fazer uma rotação superior da escápula. E o outro movimento é o movimento de retração da escápula, as 3 porções do trapézio faz. Entretanto, a porção superior do trapézio, ele age como antagonista da porção inferior do trapézio para o movimento de elevação e depressão. A porção superior faz a elevação das escápulas e a porção inferior faz depressão das escápulas, né? Aqui a gente pode ver o trapézio numa peça molhada, né, num cadáver, o músculo bem superficial. Perceba que mesmo a porção inferior se insere na espinha da escápula. Portanto, mesmo a porção inferior, quando ele encurta, quando contrai, a cavidade glenoide olha para cima e faz uma rotação superior da escápula. Aqui é para mostrar o indivíduo com um trapézio hipertrofiado, tá? A gente pode ver que o trapézio ele vai até as últimas vértebras torácicas. O próximo músculo é um músculo chamado romboides. Por que romboides? Porque eu tenho um romboide menor e eu tenho um romboide maior. A origem do romboide menor é C6 e C7, se insere na margem medial da escápula. E o romboide maior começa T1, vai até T4 e se insere na margem medial da escápula. Então, a gente pode dizer que os romboides vai de C7 até T4 e se insere na margem medial da escápula. É um músculo oblíquo, perceba que ele é inclinado, aqui o trapézio fica embaixo do trapézio. É um músculo inclinado e quando ele encurta, o primeiro movimento que ele faz é a retração e o outro movimento que ele faz é a rotação inferior da escápula. Então, esse grupo muscular aqui, ó, quando ele encurta, a cavidade glenoide vai olhar para baixo. Então, vai fazer uma rotação inferior da escápula. Tá aqui, a gente pode ver ó, como ele é oblíquo, né? Músculos romboides, né? O menor mais em cima e o maior mais embaixo. O próximo músculo é o músculo serrátil anterior. O serrátil anterior, ele começa da costela 1 até a costela 9,
passa por baixo da escápula e se insere na margem medial da escápula. Essa musculatura aqui, quando encurta, faz uma protração da escápula, também chamada de abdução da escápula, e faz também uma rotação superior da escápula, tá? Então, age como em sinergia acessória com o trapézio para a rotação superior da escápula. E, entretanto, ele é antagonista do trapézio para o movimento de protração e retração. Enquanto que o trapézio faz retração, o serrátil anterior faz protração, certo? Então, movimentos de puxar, sempre que você puxar alguma coisa para próximo do seu corpo, você está fazendo um movimento de retração. Então, trapézio e romboide está sendo ativo. Movimentos de empurrar, quando você afasta alguma coisa do seu corpo, você empurra, você está fazendo um movimento de protração. Então, você ativa mais o serrátil anterior, aqui a gente pode ver serrátil anterior nas últimas costelas, até a 9ª costela, né? Então, é um músculo bem difícil de hipertrofiar e é um músculo muito profundo, né? Então, ele está bem profundo, né? Fisiculturista é mais fácil de visualizar. O próximo músculo é o músculo peitoral menor, que ele vem do processo coracoide, lembra do processo coracoide? Que se insere na costela 3, 4 e 5. É o músculo que faz depressão da escápula, é o músculo que auxilia no tilt anterior, onde o ângulo inferior da escápula ele se desloca, meio que uma escápula alada. Pacientes com escápula alada precisam alongar o peitoral menor. Além disso, o peitoral menor também auxilia na elevação das costelas para pacientes que têm dificuldade inspiratória e precisam fazer uma inspiração forçada, por exemplo. E o próximo músculo, que eu não tenho foto dele aqui, é o músculo elevador da escápula. Deixa eu ver se eu tenho uma foto posterior. Tá aqui, ó. Músculo elevador da escápula, ele começa aqui. Tá aqui, é esse daqui, ó. Ele começa no ângulo superior da escápula e vai até a linha nucal e ele faz o movimento de elevação da escápula. Então, esses são os 5 músculos da escápula torácica, né? Que é o serrátil anterior, trapézio, romboides, peitoral menor, elevador da escápula, tá? Próximo grupo de músculos que nós vamos ver, aqui é o peitoral menor. Próximo grupo de músculos que nós vamos ver são os músculos da glenumeral.